naquilo que são as verdades espirituais e aquilo que é o nosso dia a dia com Deus. Abra comigo, Salmo 33. Como diria o Cebolinha, 33. Quero agradecer os irmãos da live, os que estão aqui em Marília, poderiam estar conosco. Vem aqui domingo pela manhã, domingo às 18h30. Os irmãos que estão lá na África, pastor Inácio, que mandou um áudio lá, está sendo suprido. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. O Doni e a Jéssica, que estão lá na Holanda. Os pais já estão de volta aqui, são e salvos, né, presbítero André? O pastor Rony, que esteve lá, assistiu a live ao vivo lá. A gente fica bonito na live lá na Holanda? Fica bonito? O pastor fica maravilhoso, né? Fica desse tamanho assim. Os irmãos lá de Cuité, os irmãos lá de Ribeirão Preto, né? E todos os irmãos aí que têm nos acompanhado. Eu peguei essa semana os insights lá da nossa live. Tem gente dos Estados Unidos que assiste a live, tem gente no Japão que assiste a live, Paraguai, tem pessoas que assistem a live. São pessoas que não aparecem, que a gente só vê o registro, né? Então, Deus abençoe cada um que está assistindo e sendo ensinado pela palavra. Salmo de número 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, e pelo sopro da sua boca ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo que fez. E ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor por Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nem um rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é de vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, ele é o auxílio da nossa proteção, nele se alegra o coração, nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Senhor, eu te peço agora, Pai, a tua graça. Te peço o teu poder, a tua unção, a manifestação da tua glória, como nós já vimos nesta manhã, como nós temos entendido os teus planos e propósitos. Então, Senhor, mortifica a minha carne e que somente as tuas palavras permaneçam nos ouvidos dos meus irmãos. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Irmãos, eu preparei esse texto, o pastor Marcílio pediu para que eu estivesse ministrando, e eu sempre, acho que minha vida não vai mudar, eu sempre fico nervoso para preparar a pregação, sempre. É impressionante o que Deus faz comigo, assim, o meu coração fica temeroso, eu fico inseguro de pregar qualquer coisa, né? Eu fico conversando com a pastora, minha esposa, eu fico falando com ela, né? E aí, vou pregar isso e tal. Eu preparo o meu esboço, mando para ela, ela corrige meus erros de português lá. Mas esse texto aqui, ele falou muito comigo, por quê? Já tenho uma experiência com ele há um tempo atrás, e nós estamos vendo hoje uma guerra de poder. Fale assim comigo, guerra de poder. Ó, pastor Rony, agora todo mundo está bonito. Essa aqui, irmãos, é uma caneca abençoada, ungida, cada pastor que bebe aqui, daí no finalzinho a gente deixa um restinho, os irmãos podem beber o restinho, que é o restinho ungido. Amarrado, em nome de Jesus. Lógico, tem o preço que a gente cobra aí, uma oferta simbólica. Amarrado, irmãos, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é exatamente essa guerra de poder. Então, às vezes, é muito comum nós vermos as pessoas, por exemplo, eu fui passar uma informação esta manhã, e daí, antes de eu completar a informação que eu ia passar, não, é assim. Eu falei, não, então tá bom. Então, às vezes a gente nem espera, nem se acalma o coração, e nós achamos que por quê? E nós estávamos conversando ontem, eu estava conversando com o irmão Zé. Quando a gente vem na igreja, a primeira coisa que você ganha é um título. Qual que é o título? Irmão. Irmão Marcílio. Irmã Néia. Irmão. A gente não é mais o Zé, o Marcílio, o Valceli. Tem que colocar um título na frente, né? Eu estou cuidando de uma pessoa, e lá no Instagram dela tem lá, doutor fulano e tal. Daí eu fui ver, e não tem doutorado, não tem nada, mas o título, doutor. Então, às vezes, a gente tem essa guerra de poder, e o que está acontecendo na humanidade é uma guerra de poder. Você olha os desenhos, qual que é aquele Pink Cérebro? Quem se lembra do Pink Cérebro? Né? Vocês são jovens ainda, para lembrar desse desenho. Né? Qual que era o mote, qual que era o sentido daquele ratinho? Dominar o mundo. Isso está sendo incutido em nós e nós não percebemos. Desde o começo da humanidade, os homens querem poder. Eles querem por poder, poder por poder. Poder para poder pisar na cabeça do outro, pisar no pescoço do outro, subir, galgar. É isso que eles querem. E quando você olha aqui nesse texto, nós vemos alguns princípios da palavra de Deus que domina sobre todas as coisas. E nós temos que estar atentos a isso. Esse salmo me parece que é uma continuidade do Salmo 32, quando Davi tem o problema na sua alma, mas aqui ele já discorre entendendo o princípio espiritual. Eu quero me ater a 3 ou 4 versículos só do Salmo. Versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as suas gerações. Na versão atualizada, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Na corrigida, o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Propósito. E nós temos falado muito de propósito, e você vai aí nos empresários, fala de propósito, fala dessa necessidade de você ter uma meta, né? O que você vai estar fazendo daqui 2 anos, o que você está fazendo daqui 3 anos, 5 anos, o que você quer da sua vida.
E a palavra propósito aqui é o propósito de Deus, que é um pensamento, um artifício, um dispositivo, a invenção, aquilo que Deus tem. Os propósitos de Deus não vão parar, não vão cessar. A vontade de Deus permanece para sempre. Você pode olhar aí todas as situações da humanidade. O caos que nós temos vivido politicamente, essa divisão, agora a destruição, ou como é que fala da família? Desconstrução da família, a desconstrução do ser humano. Tudo isso está aqui nesse sentido de desejar poder. Quando você olha para a palavra coração, é o homem interior, aquilo que nós somos, ou aquilo que está sendo referido, aquilo que Deus é no seu íntimo, aquilo que Deus permanece. Nós não podemos olhar e ficar desatentos ao fluxo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um fluxo, ela é um rio. E ontem eu estava conversando com o presbítero Leandro exatamente nesse sentido. Pessoas, por exemplo, o exemplo que nós demos ontem, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem os dias e tenha longos dias sobre a terra. Ei, para quem que é essa promessa? Quem vai receber essa promessa? A palavra é um princípio. Se o cara não está na igreja, se ele não conhece Jesus, mas ele honra o pai, honra a mãe, esse princípio permanece sobre ele, porque Deus não pode mentir a sua palavra. É mandamento. Então, às vezes, nós esquecemos disso. Daí você olha para determinadas pessoas e fala assim, meu, como que aquele cara conquistou tanta coisa? Meu, como que aquele cara está milionário? O cara é um ímpio. Ai, o cara não sei o quê. Mas ele tem princípios que ele anda sem saber da palavra de Deus. E Deus olha para ele e fala, vai a bênção para você. Vai a bênção para a tua vida. E às vezes nós, como cristãos, conhecedores teóricos da palavra de Deus, conhecedores que teoricamente todo mundo lê a Bíblia todo dia, teoricamente todo mundo para e tem o seu tempo de meditação a sós com Deus. Os crentes, os ímpios não têm, mas eles seguem princípios. Quando você olha para esse momento aqui, não importa a vontade das vidas que se levantam para dizer contra o Senhor, para provar que Ele não existe, para tentar fazer qualquer coisa, mas Deus sempre terá a última palavra. Olha para o teu irmão e fala para ele, Deus é que tem a última palavra. Fala de novo, que ele não escutou. Deus tem sempre a última palavra. Deus tem sempre a última palavra. Não é médico, não é advogado, não é ministro, não é presidente, não é nada. E é por isso que nós somos perseguidos. Porque nós colocamos a nossa dependência debaixo de um Deus poderoso. E nós não estamos nem aí com o que está acontecendo. Nós simplesmente estamos seguindo ao Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 2. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o rosh, espírito, aquilo que é a personalidade, aquilo que é o interior do ser humano. E as pessoas, elas se dão mal porque Deus não está olhando o teu exterior. Deus não está olhando a tua roupa, Deus não está olhando a tua casa, Deus não está olhando o teu dia a dia. Deus está olhando o seu coração. Sabe aquele negócio? Quem já foi bajulado aqui alguma vez? Quem já foi bajulado? Daí, ai, nossa, meu, como você está linda hoje. Ai,
Menina, mas que cabelos esses, hein? Não posso falar a mesma coisa do Eclair, né? Mas que careca linda é essa, Eclair? Mas daí a pessoa, daí no final ela fala, viu? Será que você tem um dinheirinho para me emprestar? Bajula. Mas Deus já conhece o coração, já sabe a intenção. Por isso que a palavra de Deus fala de tudo que você tem que guardar. Guarda o seu coração, guarda o seu sentimento, guarda a sua vida. Nós, mesmo aquilo que está nos oculto, não apenas dos outros, mas muitas vezes até de nós mesmos, nós teremos plenamente manifestos diante de Deus o nosso coração. Quando você está aqui na igreja, por que você está aqui na igreja? O grupo louvor que vem aqui na igreja, para que está aqui na igreja? Os diáconos que vêm na igreja, para que vêm? Os pastores que estão aqui na igreja, para que vêm? A gente vem para se mostrar? Você vem aqui porque aqui é uma comunidade e eu preciso estar lá para aparecer? Não, se eu não bater meu ponto lá, vai ter. Deus conhece o intento do nosso coração. E eu acho que essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Porque Ele sabe o porquê que você está fazendo as coisas. Você vai lá no teu cliente, você vai lá no teu paciente, você vai lá. Qual de fato que é a tua intenção? Qual de fato que é? Não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou arrancar dinheiro dele. É a intenção. E Deus vai olhar para você para quê? Você quer fazer amizade com pessoas para quê? Tudo isso Deus está olhando. Deus está olhando o nosso coração. É feliz a nação que tem o Senhor como Deus, povo que Ele escolheu para lhe pertencer. A felicidade só vem junto com o Senhor. A felicidade que todo mundo almeja, que todo mundo espera, a expectativa que as pessoas desejam de ser, só virá com Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, ó, quer ser feliz? Tenha o Senhor na tua vida. Isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Todas as pessoas que estão aqui, todos nós que somos povo de Deus, seremos abençoados e cuidados pelo Senhor. Nós somos um povo feliz, abençoado, porque nós temos o Senhor. Abandona o Senhor, o que vai acontecer? Frustração, decepção, tentativa de suicídio, morte, gritaria, discórdias e todo tipo de mal. Deuteronômio capítulo 33, verso 29, eu vou ler para você. Bem-aventurado tu, Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Nós cremos, nós oramos agora pelo filho do Alessandro e da Jennifer. Nós oramos porque nós cremos nessa intervenção como povo de Deus. Nós cremos porque nós sabemos que Deus pode intervir e a última palavra é do Senhor. Ou nós estamos aqui de brincadeira? Nós estamos aqui só para fazer um mise-en-scène qualquer? Não, nós temos essa palavra sobre nós. Ó o pecador. Pode falar na live o teu nome, irmão? Não, melhor não, né? Melhor não. Ele sabe que eu não vou falar, eu te amo, viu? Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ponto final. Ponto final.
Quem que está olhando a diferença? Quem está olhando a diferença? O pastor Marcílio está aqui olhando todo mundo. Não, aquele lá é crente, aquele lá não é. Aquele lá, deixou tocar o celular, não é crente. Olha lá, aquele lá não é crente. Bom, é assim? Não. Deus está olhando e Ele sabe a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem linha no meio. Certa feita, um pastor foi visitar uma família e ele levou uma folha e falou assim: irmão, eu queria que você assinasse aqui, ou você tem um compromisso com a igreja, com os ministérios, ou do outro lado você assina e você não tem nenhum compromisso, nada. Daí o cara disse: mas não tem uma terceira opção? O pastor respondeu sabiamente para ele: lógico, pode assinar no cantinho da folha, na borda, né? É assim que funciona com Deus. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, fala para o teu irmão aí, por favor, vê se ele entendeu. Você é de Deus ou você é do diabo? E aí? Desculpa, eu não tenho problema de falar essas coisas, né? É pesado isso? Lógico que é pesado. Mas é a nossa verdade. Não tem meio termo. Não tem mais crente que fica escorregando, fica na igreja, né? O que a gente fala, o crente Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Se os irmãos Raimundo, me perdoe. Um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não tem mais essa oportunidade. Nós temos que entender que a nossa felicidade é o estado de espírito de uma consciência plenamente satisfeita. E como que eu vou ter a minha consciência plenamente satisfeita se eu não tenho Deus atuando na minha vida? Se eu permito que a minha carne fale mais alta, se eu permito que a minha carne desenvolva mais do que o meu espírito, se eu permito que a minha vida pessoal, os meus desejos humanos falem mais, se eu não mortificar a minha carne, eu não tenho uma consciência plenamente satisfeita. Por quê? A consciência do ser humano é chamada pelo Viktor Frankl de espírito, o espírito humano, e nós temos a semente de Deus que foi colocada em nós. Esta semente é o que nos liga a Deus. Você já viu aquela vez que você estava indo por um caminho que quase estava ficando errado, daí você escuta uma voz assim: não vai que vai dar errado. Quem já ouviu uma voz desse tipo? Quem já ouviu? Não vai porque vai dar mal, vai ficar ruim. E você fala: não, está tudo bem. Daí a voz fala, ecoa lá dentro de você, a tua consciência. Deus implantou em nossas vidas o certo e o errado. Nós sabemos. Só que nós permitimos que a nossa carne fale mais alto, a nossa alma fale mais alto, e ela subjugue esta ação de Deus em nós. E quanto menos contato com Deus eu tenho, menos chance eu tenho de dar certo na vida. Eu tenho que aprender isso. Jesus, ele fala, João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida abundante. Sabe o que é a vida abundante? É aquilo que não é absolutamente essencial para a vida. Nós temos uma vida natural. Acordamos de manhã, fazemos nossa higiene, vestimos o nosso calçado, vamos para o nosso trabalho, finalizamos o dia, voltamos para casa, né? E você tem essa vida natural de todo ser humano. Aquilo que é a abundância que Deus quer acrescentar sobre nós são as coisas adicionais necessárias para tornar a nossa vida abençoada e feliz. Quem quer viajar para a Europa, pastor Rony? Já tem uma palavra profética aqui, eu já liberei a palavra. O ano passado o pastor Marcílio foi para a Europa
esse ano o pastor Rony foi para a Europa, o ano que vem sou eu que vou para a Europa, irmão. Amém? É na sequência de autoridade aqui. Pastor, copastor, cocopastor. É na sequência. Amém? Quem pode dizer um amém aí para minha felicidade? Glória a Deus. Quem não quer passar uns dias, num resort maravilhoso? Quem não deseja isso? Ah, não, lá deve ser ruim pra caramba. Nunca quis ir porque você não foi. O dia que você for, meu irmão, basta experimentar uma comidinha feita, aqueles negocinhos que eles fazem na hora para você, aquela piscina de borda infinita com água climatizada. Meu Deus, essa que é a abundância que Deus tem preparado, que nós nos esquecemos de buscar. Porque nós ficamos nas nossas idiosincrasias, nós ficamos olhando para as nossas próprias deformações, nós ficamos olhando para dentro de nós mesmos com os nossos próprios problemas, as nossas próprias lutas, e esquecemos de colocar tudo isso na presença de Deus. Nós queremos o poder, nós queremos ter ação, nós vamos atrás do dinheiro, atrás do cargo, atrás do conhecimento, atrás disso, atrás daquilo, e esquecemos da busca pessoal com Deus. Depois você lê na sua casa Efésios capítulo 2, do 4 ao 10, ele fala a nossa posição no mundo espiritual. Nós estamos como co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós estamos assentados à direita do Pai, juntamente com Cristo Jesus. Nós somos feituras de Deus. Nós vamos andar segundo o que Deus tem preparado para nós. Você acha que Deus preparou uma vida medíocre ou uma vida abundante? Vida medíocre. Deus preparou uma vida abundante. Mas tudo depende do teu envolvimento com o Senhor. No versículo 16, ele fala assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. As pessoas estão confiando em quem? Em reis, carros, cavalos, poder, cargo. Estamos almejando. Aquela empresa lá, eu acho que eu já contei aqui. Eu acompanho uma pessoa no Instagram, e ele está bem sucedido, tem bastante coisa e tal. E daí perguntou uma pergunta lá, fizeram para ele: isso aí dá muito dinheiro? Como que eu faço para... Qual que é a intenção da pessoa? Ter uma profissão que dá dinheiro. Pastor Marcio, ser pastor dá dinheiro, hein? Você é pastor também. Melhor. Não, ser engenheiro dá dinheiro, hein? Você dinheiro. Acho que eu vou entrar para ser engenheiro. Não, ser corretor dá dinheiro, vou ser corretor agora. Não, trabalhar. E nós ficamos com o objetivo errado. Nós ficamos procurando quem são os reis, nós procuramos quem são os guerreiros, nós procuramos quem são os cavalos. Sabe por que cavalo, na Bíblia, ele fala tão importante? Qual que era a maior, não sei como é que chama um conjunto de cavalos? Como é que fala? Ninguém sabe, né? Mas aquele monte de cavalo. Tropa? Não. Cavalaria? Pode ser. Mas sabe o que Israel tinha? Jumento. Israel não tinha cavalo, tinha jumento. Jesus entrou por conta, ele não entrou num cavalo, entrou num jumento, porque era o veículo comum da época para o povo de Israel. E os cavalos, quem tinham, os cavalos, qual que é o? Manada de cavalo, a manada de cavalo ou a manada de jumento.
Eles olhavam e quem tinha cavalos era quem tinha poder. E ele falou assim: olha, quem tem cavalo tem poder, não tem. Mesmo com a sua grande força é incapaz de salvar. Nós temos que saber que todo o poder está sobre o Senhor. O cavalo é um símbolo, os reis têm, é um símbolo, os guerreiros são fortes, é um símbolo, mas todo o poder está nas mãos do Senhor. E tem um texto que eu sempre gostei desse texto. O apóstolo Paulo foi muito feliz, aliás, em tudo que ele escreveu, né? Mas essa revelação aqui, abra comigo lá, Efésios capítulo 1, verso 19. Água ungida. Efésios capítulo 1, verso 19. Dá para a gente ler todo mundo junto? Só para memorização? Leia na sua versão aí mesmo. 1, 2, 3. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha que coisa! A gente não consegue entender o poder, o tamanho, a magnitude da força do Senhor. Nós falamos de Deus, nós falamos da onipotência dele, mas nós não conseguimos entender. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, qual a suprema? Suprema já é acima. Grandeza já é suprema grandeza, já é grande, né? E depois ele fala do seu poder. Quem tem poder já é poderoso. O cara é poderoso, tem uma grandeza e tem uma suprema grandeza. Ele faz um hiperlativo, né? Como que é? Hipérbole, superlativo. Ele fala aqui. Só que daí ele não consegue ainda se expressar. E ele fala assim: para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmão, Deus não é pouca coisa, não. Você está entendendo? Nossa confiança tem estado demais nos seres humanos. Nossa confiança está demais no poder humano. Nós estamos confiando demais nessas políticas todas. E nós nos esquecemos da suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse é o nosso Deus. Esta é a ação de Deus em nós. Você vai ter uma vida melhor quando? Quando você entender esta ação de Deus. Agora, tudo isso aqui é para quem? Tudo isso que eu estou falando é para quem que é? Verso 18 e verso 19, até o 21, do 33, lá do Salmo 33, ele fala: mas o Senhor protege aqueles que o temem, que aqueles que firmam a sua esperança no Senhor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome. Essa é a nossa verdade, em quem nós temos confiado. Essas verdades aqui são atribuídas para aqueles que temem ao Senhor. Nós devemos esperar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós sabemos que Ele não tira os olhos de cima de nós. Nós temos que esperar o livramento na nossa alma, seja pela morte natural ou morte espiritual. Nós temos que esperar pelo Senhor. Na época do Covid, eu fiquei muito louco com uns crentes aí. Medo de morrer. Medo de morrer. Ai, agora nós vamos morrer. Ai, agora nós vamos morrer. Ai. Espera aí. Quem é que vai ficar para a eternidade aqui mesmo? Tem algum ser eterno aqui? Não? Todos nós vamos morrer. Agora depende do teu posicionamento espiritual.
depende da maneira com que você está andando no seu dia a dia, depende da tua busca pessoal com Deus. E por isso que Deus olha o nosso coração. Deus está olhando para você, irmão. Amanhã, segunda-feira, o que você vai fazer no teu serviço? Mais uma falcatrua? Mais uma desonestidade? Vai ficar enganando o patrão? O que você vai fazer na tua vida? Que tipo de poder você vai buscar? Nós precisamos dessa consciência. Somente aqueles que temem ao Senhor viverão esta palavra completa. Aqueles que esperam pelo Senhor. Fala assim: eu vou esperar pelo Senhor. Pausa para observação. Esperar pelo Senhor não significa que você vai ficar pacato. Não significa que você, agora nós vamos para os montes esperando Jesus voltar. Não. Você vai trabalhar, você vai buscar uma faculdade, vai buscar conhecimento, ok. Vamos viver a vida como ela deve ser vivida, mas com esse objetivo, entendendo esta tua relação com Deus. A tua expectativa não está em seres humanos, mas a tua expectativa está em esperar pelo Senhor. Amém? Amém ou não amém? Ele é o nosso auxílio. Quem vai nos auxiliar? O Senhor. Ele é o nosso escudo. Quem vai nos defender? O Senhor. Nós temos que observar que nosso coração tem que se alegrar somente no Senhor. Essa é uma verdade que as pessoas ainda não viraram a chave. Nós vamos para qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, mas Deus tem que estar ali manifestando na sua vida. E eu conversei com a Mel essa semana. A pastora Néia foi pregar numa igreja, né? E chegou lá, ela ganhou uns presentes lá. Entre eles, ela ganhou uma caixa de bombom desse tamanho, a caixa assim, irmãos. Aquelas que vem os bombonzinhos tudo separadinho assim. Eu sou zoião, né? O presente era dela, mas daí ela é bondosa, misericordiosa, amável, minha esposa querida. Não tem nem como. Daí nós separamos, como crianças, boas crianças que nós somos, uma fileirinha para cada um, né? Então tinha a fileirinha do Alceli, a fileirinha da Néia, a fileirinha da Mel. Daí chega meu genro em casa, o Fernando. Olha, chocolate. E ele é outro zoião igual eu, né? Olha, chocolate. É. Daí a bondosa, a misericordiosa, né? A pastora fala: não, Fê, pega um para você, pode pegar. Daí ele foi lá e pegou um, comeu um lá, acho que foi um só, né, que você pegou, né? Ele foi comedido, né? Pegou um lá, comeu. Daí eu estava lavando louça, eu olhei para a caixinha, né? Para ver onde que ele pegou, de qual fileira que ele pegou. Olha o coração do ser humano, ao menos o meu. Eu sei que vocês não têm um coração tão mau como o meu, né? Mas o meu, eu olhei e ele pegou da fileira, da pastora. Pegou da fileira dela. E eu falei assim: não pegou do meu, né? Daí a fileira da Mel tinha lá, ela tinha comido 2 lá. Daí eu falei assim: quer saber, eu vou pegar o da fileira da Néia, colocar, mudo lá de lugar e para ficar certinho. A minha maldade de querer prejudicar a minha filha, porque é marido dela, é ela que tem que dar o chocolate. Dá da fileira dela, pô. Vai dar da minha fileira, vai dar. E eu fiquei ali na louça tramando isso, né?
Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não pratiquei isso, não fui, mas eu tenho a liberdade com minha esposa. Eu contei para ela: você não vai fazer? Dá para fazer assim e tal, na intenção de conversar mesmo, mas não na atitude de ser tomado. Nossa, mas se é assim, eu falei: mas é o pensamento que vem. É o pensamento que vem, essa maldade que vem, a vontade de socar a cara da minha filha, que eu já tive muitas vezes, na infância dela. Esse desejo maligno, carnal, humano. Isso aí é o momento de eu trazer essa palavra, em olhar para o Senhor e temer ao Senhor. Olhar para o Senhor e esperar pelo Senhor. Quando a gente não faz isso, daí vem toda a situação contrária na nossa vida. Vem todo o mal na nossa vida. Tem todas as situações contrárias e pecaminosas que vêm na nossa vida. Então, o que você tem pensado? O que tem passado no teu coração? Ok, pode vir, passa, dá aquela... imediatamente tem que sair. Imediatamente teu coração tem que estar limpo. Eu quero encerrar com duas observações. Verso 22. Abra comigo aí, 33, 22. Salmo 33, 22. Quem deseja o amor de Deus aqui? Eu vou fazer a pergunta de novo. Eu gostaria que você respondesse do mais profundo do seu coração. Quem deseja aqui o amor do Senhor? Amém. Praticamente 100%. Só os preguiçosos que não querem levantar a mão. Está com a mão encolhida. Salmo 33, 22 fala assim, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Agora o segredo está aqui. Se você não colocar a tua esperança em Deus, se você não espera pelo Senhor, se você não tem confiado no Senhor, se você não tem colocado a tua vida no Senhor, se você não coloca Deus em primeiro lugar, se você não coloca a palavra de Deus na tua vida em primeiro lugar, você não vai receber o amor do Senhor. Você pode até ser salvo, porque você entregou a tua vida para Jesus, entregou a tua vida, entregou a tua casa, você vive no modo automático de ser cristão. Aleluia, glória a Deus. Mas, e a abundância? E a abundância? Vai estar aonde? O amor do Senhor virá quando você tem a tua vida colocada diante do Senhor e esperando por Ele. E esse último cântico que nós cantamos aqui, os irmãos na live não acompanharam, Fala, Deus provê, Deus é o nosso provedor. A palavra provisão ali é de qualquer coisa. A provisão que Deus tem para nós é de qualquer coisa. Deus vai prover. O que você está precisando? O que você tem desejado? O que você tem almejado na tua vida? Se a tua expectativa, se a tua esperança, se o teu aguardo, se a tua confiança está no Senhor, esse amor é derramado. Agora, se você não coloca nada disso, você vai viver da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para o trabalho, e não vai ter outras coisas mais. O segredo espiritual está nesse versículo. Como a nossa esperança está no Senhor. Os anos passados aí nós colocamos esperança em homens na hora da votação. Agora os homens aí estão fazendo tantas coisas. Muita gente está na expectativa. A nossa esperança não está nisso, não.
A nossa esperança não está. O mundo será cruel, sempre foi cruel. O mundo, e nós somos perseguidos porque nós não cedemos ao poder. E quando os missionários, eles são testados, qual que é o teste que eles falam? O que eles perguntam para os missionários na hora de morrer? Renuncia, nega, deixa Jesus e se coloque debaixo do poderio do governo que está te mandando. E você fala o quê? Revólver na tua cabeça. Como é que chama aquele negócio lá? O facão no teu pescoço. E ele fala para você: se você renunciar, se você estiver debaixo do governo humano, você vai ficar vivo. E às vezes nós não percebemos, mas dia a dia o facão está no nosso pescoço. Dia a dia, nos teus negócios, na tua vida, o facão está no teu pescoço. Eu vou dar um outro exemplo. Você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Essa semana eu fui tocado por um artigo, a gente estava lendo um livro, um artigo que fala sobre o celular. Eu tenho problema com o celular, né, Mel? A Mel que dá sempre bronca em mim. Eu tenho problema, estava até falando com o presbítero Leandro, né? Eu escrevi um artigo essa semana exatamente nesse sentido. Porque a primeira coisa que a gente faz ao acordar, qual que é? Olhar os bom dia, boa tarde, boa noite, as figurinhas. Quantos grupos te mandaram durante a noite? Quem acordou de manhã? E a hora que você vai para o teu trabalho, a primeira coisa que você faz, o que é? Ligar o computador e olhar as notícias do bairro. E nós esquecemos da nossa relação pessoal com Deus. A tua relação pessoal com Deus tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa. A tua relação pessoal com Deus. E quando nós estávamos cantando aqui, eu vi claramente esse problema de energia que nós tivemos aqui. A nossa dependência não pode ser humana em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Eu não dependo de energia para louvar a Deus. Eu não dependo de que alguém trouxe uma... Eu não dependo. Se o pastor não trouxer uma super palavra, nossa, sai voando da igreja. Oh, Jesus, tenho alimento para 15 dias, nem preciso mais na igreja durante 15 dias. Não, é a nossa intimidade com o Senhor. Você quer ser uma pessoa abençoada, quer ter a vida abundante, quer receber o amor do Senhor na tua vida? Coloque as tuas esperanças no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor. Vamos todos ficar de pé. O tempo que Deus tem para você. Se os irmãos do louvor quiserem tocar esse último cântico aí, a gente canta junto. Mas a tua esperança